Fala galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Medeiros, tá? Já peço a moral de você se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para você sempre receber aí no teu celular quando a gente soltar um vídeo aqui. Botafogo fazendo hoje 117 anos, parabéns para o Botafogo. Hoje tem jogo também contra o Operário lá em Ponta Grossa, no Paraná. Então vamos vencer hoje para uma vitória hoje como forma de agradecimento, né, ao aniversário da nossa instituição. Aqui no canal do Medeiros, 100% Botafogo, absolutamente tudo sobre o Botafogo de futebol e regatas, beleza? Vou soltar um vídeo aqui hoje mais tarde, um pré-jogo, né, para falar sobre escalações, para falar também um pouquinho sobre o Operário. Mas hoje, cara, eu quero soltar um vídeo, esse primeiro vídeo aqui, é para falar de um outro assunto que também é muito importante e envolve o futuro do Botafogo, tá? Primeiramente, cara, eu peço para você ficar até o final desse vídeo aqui. São muitas informações importantes e algumas informações técnicas, né? Para você, às vezes, saber melhor o que está acontecendo e não cair em algumas fake news que acabam sendo faladas por aí, ou então de pessoas que não entendem do assunto, tá? Outro ponto que eu quero dizer aqui é o seguinte: meus comentários não têm viés político, tá? Eu não estou querendo aqui dizer que eu sou de um lado, dizer que eu sou do outro, até porque eu não concordo com isso. Eu só vou falar aqui aspectos técnicos, tá, sobre o que vai poder ajudar o Botafogo ou o que vai poder prejudicar o clube, dependendo da decisão. O assunto de hoje é sobre o clube empresa e a lei que está tramitando no Congresso e que foi sancionada agora pelo presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, ele sancionou a lei, mas por ordem do Ministério da Economia ou por sugestão do Ministério da Economia, vetou alguns itens dessa proposta do Clube Empresa, tá? Que são extremamente prejudiciais aos clubes, tá? E principalmente ao Botafogo, que está em curso com um projeto de Clube Empresa para atrair investidores. E o presidente Dorcésio Mello foi se encontrar com o Bolsonaro no dia de ontem, E o Bolsonaro é botafoguense, né? Então ele nunca escondeu isso, ele é palmeirense lá em São Paulo e botafoguense aqui no Rio de Janeiro, apesar dele sempre colocar camisa de clube de futebol, de diversos clubes, já colocou camisa do Flamengo, do Vasco, enfim, mas ele diz que o Botafogo é o time dele aqui no Rio de Janeiro. Então o presidente Jair Bolsonaro levou um quadro do Garrincha, né? Foi se encontrar com o presidente, e saiu uma matéria no Globo Esporte dizendo que ele foi agradecer ao presidente Jair Bolsonaro sobre a lei do Clube Empresa, né, por ele ter sancionado. Só que a notícia que eu tenho é outra, e bate com a da assessoria do Botafogo. O Botafogo divulgou uma nota através da assessoria dizendo que o Dorcésio Mello foi encontrar o presidente, mas na intenção de reforçar que os vetos do presidente acabam prejudicando o clube e também os clubes, né, porque o Cruzeiro também está tentando, e também prejudicaria o Botafogo, né? E aqui eu vou passar alguns pontos, assim, é claro que tem alguns pontos ali, por exemplo, renúncia fiscal. É claro que a gente não quer um calote, mesmo sendo o nosso clube, eu não acho que deve haver um calote, cara. O Botafogo tem que pagar suas dívidas. Eu acho que, assim, acima da gente torcer pro clube, a gente tem que ser coerente. Não adianta que a gente querer falar que, não, que o Botafogo não pague as dívidas. Tem que pagar, cara, de alguma forma tem que pagar. Então eu não apoio qualquer tipo de renúncia, qualquer tipo de calote. A minha principal questão é o seguinte, tá? O veto do Bolsonaro que mais prejudica, na minha opinião, e pelo que eu entendo, os clubes de futebol, é na questão do regime de tributação. Se você não sabe, hoje as entidades sem fins lucrativos, os clubes de futebol que estão como entidades sem fins lucrativos, ou seja, 99,9%, eles têm diversas isenções e imunidades tributárias, né? Não paga imposto de renda, de pessoa jurídica, não paga contribuição social sobre o lucro líquido, não paga PIS, não paga COFINS, não paga diversos tipos de tributos, né? Então, esses clubes, né, como entidades sem fins lucrativos, acaba tendo em média ali 5% de impostos por mês, né? Quando a gente entra na esfera de sociedade anônima, né, uma empresa normal, digamos assim, entre aspas, empresa normal, essa empresa ela vai pagar acima de 30% por mês, porque todos esses impostos estão incluídos, né? Então é em torno de 34%, 35%, tá? Então assim, é muito importante que
essa nova lei do clube empresa consiga um regime de tributação diferenciado para o clube, né? Acho muito importante que tenha um regime de tributação diferenciado. E é isso que foi proposto pelo Rodrigo Pacheco, o autor o relator e autor da lei do clube empresa, né? O SAF, né? Sociedade Anônima do Futebol. E o que ele propôs, né? Ele propôs que nos próximos 5 anos o clube empresa pagaria 5%, assim como as entidades sem fins lucrativos pagam, 5%. E depois, no 6º ano, pagaria 4% mais um imposto sobre todas as transferências dos atletas, né? E durante esses primeiros 5 anos, os clubes não pagariam impostos sobre transferências de atletas. Dessa forma, estava ótimo para os clubes. E seria uma forma muito, muito grande de atratividade, de ser realmente algo atrativo a investidores, né? E o que esses clubes querem? Querem fundos de investimentos. O Botafogo mesmo está procurando fundos de investimentos para aportarem um dinheiro no clube, né? Assim como o Red Bull Bragantino conseguiu da Red Bull. A Red Bull hoje patrocina, é o dono do clube lá, né, do Bragantino, mudou tudo. O Botafogo tenta de uma outra forma, tenta um aporte ali, abrir uma sociedade anônima com fundos de investimentos aportando um dinheiro e sendo parte da composição acionária do clube, né? Com esse veto, se torna muito pouco atrativo o Botafogo conseguir algum investidor, sabendo que esse investidor pode investir num outro clube que paga 5% de impostos. E com esse veto, a sociedade anônima vai pagar 34% de impostos. Então é uma conta simples. Você tem a opção de você investir num local onde você vai pagar 5% de impostos e você tem uma opção onde você vai pagar 34% de impostos. É óbvio que você vai ser mais atrativo para você investir onde você vai pagar menos impostos. Ninguém quer uma carga tributária maior. E com esse veto, cara, assim, se tornou praticamente, cara, impossível, é muito inviável que tenha algum tipo de investimento, principalmente do exterior, em clubes aqui do Brasil, com a Sociedade Anônima do Futebol. Se esse veto continuar, acho muito difícil. Alguns outros pontos também, cara, foram vetados pelo presidente, né, pelo Jair Bolsonaro. Alguns também direcionados pelo Ministério da Economia, né? Redução de transparência, né? Tem alguns pontos lá sobre o clube empresa que não precisa ser divulgado, a composição acionária, enfim, acho que são coisas, parte mais técnicas, né? Que não adianta nem ficar falando muito aqui de redução de transparência, porque senão vai se tornar até um vídeo, assim, eu estou tentando fazer um vídeo para todo mundo, né? Não adianta entrar muito na parte técnica aqui, só quem entende mais de contabilidade, economia, direito, que vai entender o que eu estou falando. Então eu estou querendo fazer um vídeo aqui mais para população em geral, né? Então, assim, acho que o veto que prejudica mais a questão dos clubes é o do regime de tributação. E agora está voltando para o Senado, para o Congresso, esses vetos, e o Congresso tem a oportunidade de reverter esses vetos do presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, a gente torce, né? Talvez, acredito que o Dorcésio tenha ido se encontrar com o Bolsonaro com essa intenção de fazer com que, caso o Congresso mantenha a decisão, né, reverta a decisão, o Bolsonaro não tente brigar, entendeu? Que o Bolsonaro não tente articular ali no Congresso as suas alianças para fazer com que esses vetos se mantenham. Então, assim, eu acho que a intenção do Dorcésio foi lá demonstrar preocupação do Botafogo em relação a esses vetos, que já aconteceram, não tem como o Bolsonaro reverter. Agora o que tem a ser feito é o seguinte: o Congresso precisa reverter esse veto do Bolsonaro, e o Dorcésio foi encontrar com o presidente talvez com essa questão, de fazer com que, caso o Congresso reverta, o Bolsonaro não tente ali se articular. E a informação que a gente tem é que o Rodrigo Pacheco já está se articulando para que esses vetos do Bolsonaro se revertam, tá? E principalmente a questão do regime de tributação volte a ser o que estava antes. E aí sim a gente teria uma lei do clube empresa, Sociedade Anônima do Futebol, atrativa para os investidores
e atrativa também para o Botafogo, que talvez eu continue achando que a única saída do Botafogo é a questão dos investimentos externos, um dinheiro novo, a tal famosa aí Botafogo SA com o aporte externo de fundos de investimento estrangeiro. Beleza? Então, cara, um vídeo um pouquinho mais técnico, mas eu tentei trazer para vocês aqui uma linguagem mais popular, né, para vocês tentarem entender. Repito, não é um vídeo político, tá? Eu trouxe aqui fatos, não estou falando de Bolsonaro, de PT, não, nada disso. Tá? Isso eu deixo para vocês nos comentários, deixo para vocês em outros lugares. Aqui eu estou trazendo fatos e esses vetos do Bolsonaro prejudicam muito o Botafogo. Eu espero que o Congresso reverta essa decisão e isso vai ajudar muito o nosso clube aí na nossa caminhada para ser um clube empresa e voltar aos nossos dias melhores. Beleza? Então, hoje tem Botafogo e Operário, Operário e Botafogo. Meu próximo vídeo aqui é para falar sobre esse jogo de logo mais. Até a próxima.